A Transjordânia do período bíblico era habitada por três grandes povos: os edomitas, os moabitas e os amonitas. Uma importante via comercial conhecida como o Caminho dos Reis cruzava todo o território. Ela ligava a Arábia no sul, a Síria e outros países no norte. Três grandes rios cortavam a Transjordânia de leste a oeste: o rio Jaboque no centro, o rio Arnon mais ao sul e o rio Jarmuk no norte. Na região sul, a uns 80 quilômetros a sudeste do Mar Morto, se encontra Petra, capital dos nabateus. Cercada por altos penhascos e cortada por estreitos desfiladeiros, Petra é uma fortaleza natural sem igual. A tradição bíblica nos dá a entender que os nabateus, habitantes de Petra, eram descendentes dos edomitas. Assim diz, por exemplo, Gênesis 36. Esaú, que era Edom, se estabeleceu na montanha de Seir. Esta montanha, que às vezes também aparece como região, se encontra em Edom, que mais tarde passa a ser o território dos nabateus. É ali que eles aparecem por primeira vez no cenário mundial, por volta do século IV a.C., ocupando o território que pertencia aos edomitas, entre o sul do Mar Morto e o Golfo de Acaba. Contudo, na sua origem, os nabateus eram grupos nômades e só mais tarde se estabelecem definitivamente na região. A Bíblia mostra um conflito permanente entre Israel e Edom, comumente expresso na disputa entre os dois irmãos, Jacó e Esaú. O primeiro rei nabateu de que se tem notícia foi Aretas I. No livro dos Macabeus, ele é citado como soberano dos árabes. Aretas III e Aretas IV dominaram um vasto território ao norte de Petra, em direção a Damasco, e ao sul, em direção ao Négueb, controlando o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Herodes Antipas entrou em conflito com Aretas IV por ter mandado de volta sua filha com quem se havia casado. No lugar da filha de Aretas IV, Herodes tomou Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, fato denunciado por João Batista. Foi do rei Aretas IV, em Damasco, que Paulo fugiu escondido dentro de um cesto, como relata a carta do 2 Coríntios, capítulo 11. Conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 17, Paulo já antes havia passado um período entre os nabateus. Os nabateus se desenvolveram economicamente graças ao controle do comércio que passava pelo caminho dos reis. Grandes caravanas de todo tipo de comércio, mas essencialmente especiarias e artigos de luxo, como a seda, passavam por Petra. Provenientes da Arábia e da longínqua China
e Índia seguiam em direção aos países do norte, entre eles a Síria, Egito e mais tarde Roma. Além da atividade comercial, os nabateus desenvolveram a agricultura, apesar da escassez de chuva. Isso graças a um engenhoso sistema de coleta de águas e de irrigação desenvolvido por eles. As altas montanhas fazem de Petra uma fortaleza natural quase inconquistável. Foi o que provou Antígono, rei da Síria, que por volta do ano 312 a.C., fez 2 tentativas para subjugar Petra, mas não teve sucesso. Mesmo assim, o domínio imposto por Roma no Oriente Próximo, nos anos 60 a.C., parece ter incluído também os nabateus, apesar de estes manterem sempre uma relativa autonomia. Em 106 d.C., o imperador Trajano anexou o território nabateu a Roma, dando-lhe o status de província romana. Ainda hoje é bem visível a presença romana no calçamento da via que dá acesso a Petra, assim como no teatro da cidade, ainda em boa conservação. Mais tarde, Roma vai perdendo o domínio sobre a Arábia, sendo então obrigada a mudar a rota comercial até o Egito pelo Mar Vermelho. Esse fato teve um impacto enorme na economia nabateia, levando-a ao declínio. Em 747, a cidade foi destruída por um forte terremoto e não mais reconstruída. Em 1985, Petra foi declarada Patrimônio da Humanidade e em 2007, uma das novas 7 maravilhas do mundo. A formação das montanhas, dos vales e dos desfiladeiros, a constituição e composição das rochas, suas cores e sua beleza é obra-prima de movimentos tectônicos e das águas. Os nabateus e os possíveis moradores que os precederam desenvolveram a arte de esculpir em pedra, facilitado pela relativa maciez da rocha e inspirados pela beleza de suas cores. A exigência de precisão nessa arte é grande, pois uma vez iniciada, a obra não pode mais ser mudada. As escavações não adentram muito na rocha e foram feitas de cima para baixo. A arte nabateia sofreu forte influência da arte greco-romana e egípcia, o que pode facilmente ser percebido no estilo das colunas. Tudo indica que o culto aos mortos era muito forte em Petra. A grande parte das escavações era utilizada como moradias e como tumbas. Muitos nichos esculpidos nas rochas representam os espíritos que guardavam a cidade. Por isso, a grande quantidade de pequenos buracos feitos nas rochas, indicando os olhos dos espíritos ou divindades. Entre as diversas divindades cultuadas pelos nabateus, 2 se destacam: Tushara, o deus nacional, e sua consorte Usa, deusa da fertilidade. A obra de maior destaque em Petra é o Alcasné. No final do longo desfiladeiro de 1,5 km, que dá acesso a Petra, tem-se uma impressionante visão. Através de uma estreita abertura, desponta o que parece um magnífico palácio esculpido na rocha. Essa parece exatamente ter sido a intenção de seus arquitetos,
surpreender maravilhosamente os comerciantes que chegavam a Petra. Apesar da aparência, o palácio não passa de uma fachada. O seu interior é vazio. O nome Al-Qasné significa o tesouro, em referência à lenda de que ali fora enterrado um grande tesouro de um faraó egípcio. Acredita-se que foi construído pelo rei Aretas III, 86 a 62 a.C., mas sua finalidade ainda é uma incógnita. O mais provável era para servir de tumba ao rei. Há quem defenda que foi um templo. É possível que tenha tido as duas funções, tumba e templo. O Al-Qasné tem aproximadamente 40 metros de altura e foi esculpido entre os séculos I a.C. e II d.C. Anteriormente passava um córrego em frente, onde atualmente existe uma praça para acolher os turistas. O Al-Qasné tem 2 níveis. Na parte superior, no monumento central, encontra-se uma imagem com um vaso. É Usa, deusa da fertilidade nabateia, também associada à grega Afrodite e à egípcia Ísis. Ainda é possível ver outras divindades esculpidas na parte externa, tanto gregas como egípcias. As 2 divindades na parte inferior acredita-se que devam ser Castor e Pólux, os filhos gêmeos de Zeus. As belas colunas têm uma mistura de estilo greco-romano, egípcio e nabateu. Os buracos em linha vertical em ambos os lados parecem terem sido feitos para servir de suporte aos escultores. No interior da parte inferior, tem uma sala central de 12 metros quadrados e 2 câmaras menores. Uma dessas câmaras era usada para a purificação, o que parece indicar que o Al-Qasné foi utilizado como templo. Deixando o Al-Qasné para trás, segue-se pela avenida principal da cidade em direção à praça central. Nesse longo trajeto acontecia o comércio da cidade, conhecido como cardo ou mercado. Nas laterais, no alto, perfila um sem número de casas e monumentos escavados nas rochas coloridas. No final da avenida encontra-se o Teatro Romano. Petra é marcada pelo mistério e pela mística. Para se chegar um pouco mais próximo dessa realidade, é preciso estar disposto a uma boa caminhada até o topo das montanhas. Durante a escalada, entre caminhos estreitos e tortuosos, vai se descortinando um imenso panorama de rochas e desfiladeiros. Finalmente chega-se ao cume. Ali no alto, sobre um platô de rochas ao ar livre, encontra-se um bem preservado local de culto, o que em hebraico se denomina por Bamá, e que na Bíblia é traduzido por lugar alto. Os obeliscos representam Dushara, deus da vida, identificado com o sol, e Usa, deusa da fertilidade. Na parte mais elevada, encontra-se um bem conservado altar de sacrifício. A valeta por onde escorria o sangue ainda é bem visível. O espaço em frente ao altar é amplo.
o que indica que muita gente participava dos rituais. Curiosamente, o culto manifesto nesse lugar alto está muito próximo da descrição que se faz de Javé na Bíblia. Aqui, no topo das montanhas, aonde por primeiro chegam os raios do sol nascente e onde por último se vê o sol poente, entendemos melhor o que quer expressar Deuteronômio 33, onde diz: Javé veio do Sinai e alvoreceu para eles desde Seir, e resplandeceu desde o Monte Farã. Seir e o Monte Farã estão localizados a sudeste do Mar Morto, justamente na região em território nabateu. Do Monte Sinai ainda permanece muita dúvida sobre sua exata localização. Também é muito comum na Bíblia identificar Javé como o Deus da montanha, como em Êxodo 3:12. Servireis a Deus nesta montanha. Ou como em 1 Reis 20:23, onde os arameus se referem aos israelitas nestes termos: o Deus deles é um Deus da montanha. Enfim, no alto destas rochas, diante desse panorama absoluto, é possível compreender um pouco mais da origem do culto a Javé.